Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Neste domingo, dia do Senhor, concluindo o caminho deste mês de junho, dado a nós por graça de Deus, celebramos a festa dos apóstolos Pedro e Paulo. Por isso hoje é o dia do Papa. E de modo muito especial, unimos-nos em preces e amorosamente ao coração do amado Papa Francisco, no caminho que nós juntos percorremos, desafiados a ser uma igreja em saída missionária e hospitaleira. Estamos juntos para responder, e esse é o segredo da nossa fé, como Pedro respondeu à pergunta que Jesus lhe fizera: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Santo Elredo, num dos seus sermões, um abade, diz: Vós sabeis como entre todos os apóstolos e mártires de nosso Senhor, estes dois, Pedro e Paulo, cuja solenidade hoje celebramos, parecem ter uma particular dignidade. Não é de se admirar. Foi a eles que, de modo muito especial, o Senhor confiou a Santa Igreja. Com efeito, quando São Pedro proclamou que o Senhor era o Filho de Deus, este lhe respondeu: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Foi ainda o Senhor que, de certo modo, deu-lhe São Paulo por companheiro, como afirma o próprio Paulo, o mesmo que tinha preparado Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou também a mim para o apostolado entre os pagãos. São eles que, através do profeta, o Senhor prometeu à Santa Igreja, dizendo: A teus pais sucederão teus filhos. Os pais da Santa Igreja são os santos patriarcas e profetas, os primeiros que ensinaram a lei de Deus e anunciaram a vinda de nosso Senhor. Se antes de sua vinda cessaram as profecias, isto se deve aos pecados do povo. Veio, pois, nosso Senhor, e em lugar dos profetas escolheu os santos apóstolos, realizando assim o que predissera o profeta: a teus pais sucederão teus filhos. Vede como ele declara ser a dignidade dos apóstolos bem maior que a dos profetas. Estes foram príncipes de um só povo, viveram em uma única nação e em uma só parte da terra. Enquanto sobre os apóstolos ele diz: Deles farás príncipes sobre toda a terra. Que terra existe, irmãos, onde não se reconheça o poder e a dignidade destes apóstolos? Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Amado e amada de Deus, celebrar a festa de Pedro e Paulo, apóstolos, colunas mestras e sustentadoras do caminho da nossa fé, é celebrar o tesouro da nossa fé e dele cuidar de modo admirável. Por isso nos unimos de modo especial ao Papa Francisco nesta festa, para respondermos com ele, que é aquele que nos apacenta e nos conduz neste caminho bonito de uma igreja espalhada pelo mundo inteiro, para responder esta pergunta: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Não há outra resposta. Não é João Batista, não é Elias, não é nenhum outro profeta, nem Jeremias. A única resposta que nós somos chamados a dar é esta dada na voz de Pedro: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Isto não é revelado, como o Senhor diz a Simão, não por um ser humano, nem por qualquer outra circunstância, mas como o dom de nosso Deus. Por isso o Senhor diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E dá a ele a chave do reino dos céus. E diz: Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu ligares
desligares na terra, será desligado nos céus. Neste dia de São Pedro e São Paulo, por isso acolhamos a interpelação encontrada nos sermões de Santo Agostinho, quando ele diz: o martírio dos santos apóstolos Pedro e Paulo consagrou para nós este dia. Nós falamos de mártires, não de mártires desconhecidos. Sua voz ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do mundo a sua palavra. Estes mártires, Pedro e Paulo, viram o que pregaram, seguiram a justiça, proclamaram a verdade, morreram pela verdade. São Pedro, o primeiro dos apóstolos que amava Cristo ardentemente, mereceu escutar. Por isso eu te digo, tu és Pedro. Antes ele havia dito, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Cristo retorquiu, por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja. Sobre esta pedra construirei a fé que haverás de proclamar. Sobre a afirmação que fizeste, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, construirei a minha igreja. Porque tu és Pedro. Pedro vem de pedra, não é pedra que vem de Pedro. Pedro vem de pedra como cristão, vem de Cristo. Como sabeis, o Senhor Jesus, antes de sua paixão, escolheu alguns discípulos aos quais deu o nome de apóstolos. Dentre estes, somente Pedro mereceu representar em toda parte a personalidade da igreja inteira. Porque sozinho representava a igreja inteira, mereceu ouvir estas palavras: eu te darei as chaves do reino dos céus. Na verdade, quem recebeu essas chaves não foi um único homem, mas a igreja. É por isso que esta festa, a festa dos apóstolos Pedro e Paulo, a festa no dia do Papa, é a festa de toda a nossa igreja e da celebração bonita do tesouro de nossa fé, chamando-nos a viver profunda fidelidade a ela, desdobrando-a em gestos para ajudar o mundo a abrir-se ao amor de nosso Deus. Unamo-nos à amada Mãe Maria e supliquemos a graça de uma fé profunda, comprometida, e que seja força de testemunho para impulsionar o mundo na direção do amor. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira